Irmãos, então o nosso texto base de hoje é Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, mas eu queria começar lendo com vocês Atos capítulo 2, 42 a 47. Se você puder abrir a sua Bíblia, esse é um texto clássico, é fundamental para aquilo que nós vamos ver nessa noite. Então, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, texto que descreve a vida da igreja logo após a ressurreição de Jesus, logo após a descida do Espírito Santo. Momento de toda a história que a igreja esteve mais cheia do Espírito, ela vivia dessa maneira. Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pergunto a vocês: onde está essa igreja? Cadê essa igreja? Aonde foi parar essa comunidade? Como nós podemos encontrar essas pessoas, ou pelo menos pessoas que vivem dessa maneira? Como eu acho isso? Irmãos, quero dizer para vocês que há mais de 40 anos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu peguei minha bicicletinha, fui na casa do pastor e fiz exatamente essa pergunta a ele. Falei: pastor, cadê essa igreja? Aonde que a gente acha pessoas que vivem dessa maneira? Aonde isso aqui foi parar? E pastor, um homem santo de Deus, entendeu a minha pergunta. Ele sabia o que eu estava perguntando, o que eu queria saber. Ele não argumentou, claro, ele não se ofendeu com a pergunta, mas ele não respondeu. Ele havia entendido perfeitamente o que eu estava procurando. Eu confesso a vocês que responder a essa pergunta não é fácil. Cadê a igreja retratada no livro de Atos dos Apóstolos? Cadê aquela igreja viva, saudável e cheia do Espírito Santo? Aquela comunidade que vivia em plenitude a mensagem do Evangelho. Aonde eu encontro esse povo? Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ao longo desses 40 anos, eu em momento nenhum desisti dessa pergunta. A minha insatisfação com o padrão de vida geral da igreja cristã me incomodava. Eu sempre me sentia confrontado. Cada vez que eu li esse texto, eu me sentia desafiado. E eu quero dizer para vocês que ao longo de todos esses séculos, Deus não mudou, Deus não alterou, continua sendo exatamente o mesmo Deus. E aí essa pergunta fica ainda mais doída no coração. Então, aonde está esse povo? Eu quero dizer para vocês que depois desse tempo, hoje eu me arrisco a dar uma resposta. Claro que não vai ser uma resposta completa, e certamente ela não vai abranger todos os aspectos complexos que uma resposta a uma pergunta assim exigiria. Mas a resposta que hoje me vem ao coração e que eu quero compartilhar com vocês, certamente vai apontar para nós um caminho que vai fazer com que a gente possa se aproximar bastante do caminho de volta, para sermos bem mais parecidos com essa igreja. Então, para começar essa explicação, eu gostaria de pedir que vocês observassem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra no Evangelho segundo Mateus,
capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos inteiros. Provavelmente foi o primeiro sermão pregado por Jesus. Se não for o primeiro, pelo menos foi o primeiro que se tem registro, que se conhece, que tenha sido devidamente registrado, devidamente gravado. Se você observar a estrutura do Sermão do Monte, e você que já o leu certamente vai lembrar de algumas palavras, como por exemplo, versículo 21 diz assim, Mateus 5, 21 diz, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Mais adiante, versículo 27, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, e ele no 28 diz, mas eu lhes digo. Depois no 31, foi dito, e ele agora diz, mas eu lhes digo. Vocês também ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. E essa estrutura vai se repetir ainda diversas vezes ao longo desse sermão tão precioso e tão caro. O que está acontecendo? Por que Jesus age assim? Por que ele fala dessa maneira? O que Jesus está fazendo? Jesus está trazendo uma nova mensagem. Jesus está trazendo algo absolutamente novo, revolucionário. Então, algum tempo depois, alguns discípulos de João Batista procuram Jesus e perguntam a ele a respeito do jejum. Por que nós jejuamos? Os discípulos dos fariseus também, mas os seus discípulos, Senhor, não jejuam. Então Jesus explica e no final ele acrescenta o seguinte, esse é o texto base de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar junto a leitura. Ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. O que Jesus disse com isso? Jesus está ensinando que o sistema religioso vigente, quando Jesus esteve aqui entre nós, no século I depois de Cristo, aquele sistema religioso cheio de rituais, com inúmeras minúcias cerimoniais, com incontáveis tradições incorporadas à lei, aquele sistema, ele já estava envelhecido demais, enrijecido demais, antiquado demais, e não seria mais capaz de suportar a nova mensagem de vida e esperança que Jesus estava trazendo. A mensagem que Jesus agora traz é uma mensagem tão maior, tão mais sublime, tão mais poderosa, que a estrutura do Antigo Testamento, a estrutura religiosa, o sistema religioso do Antigo Testamento, não consegue acomodá-la. Essas vasilhas velhas a que Jesus se refere, elas são os rituais, elas são a tradição, elas são os cerimoniais vazios. Isso não conseguiria ser adaptado, se adaptar à mensagem de vida, à mensagem dinâmica, à mensagem de esperança que Jesus está trazendo. Afinal, quem está em Cristo não tem mais necessidade de intercessores. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ora, se estamos em Jesus, não precisamos mais sacrificar animais. Jesus é o sacrifício perfeito e eterno. Quem está em Cristo passa a ter acesso direto ao Santo dos Santos. Não precisamos mais de outros sacerdotes. Não precisamos de alguém que interprete a Escritura para nós,
porque em Cristo e após a sua ressurreição, o Espírito Santo foi derramado. Jesus disse: vocês não vão ficar sós, eu vou enviar o Espírito a vocês, e o Espírito conduzirá vocês a toda a verdade. Não há necessidade que alguém nos interprete a Escritura, porque todo aquele que for a palavra de Deus, com seu coração desejoso de obedecê-la, a verdade lhe será revelada diretamente pelo Espírito de Deus. O templo foi definitivamente destruído no ano 70 depois de Cristo. E o templo não precisou mais ser reerguido, porque agora Deus não habita mais em estruturas, em prédios feitos por mãos humanas. Mas agora a igreja que é o grupo composto por pessoas que foram remidas por Jesus, pessoas que foram lavadas no seu sangue, a igreja se transformou, se tornou o templo vivo, aonde Deus efetivamente habita. Por isso, a adoração a Deus não está mais restrita à cidade de Jerusalém, não está mais limitada à tribo de Davi, muito menos a um prédio ou alguma construção, mas o Senhor hoje pode ser adorado em todos os lugares. O Senhor hoje pode ser adorado por todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações. A única exigência é que quem o faça, o adore em espírito e em verdade. Então você está entendendo? O vinho novo, que é a mensagem de Jesus, precisava de vasilhas de couro novas. Aquela estrutura antiquada, envelhecida do Antigo Testamento, não conseguiria entender e suportar algumas das verdades que eu acabei de dizer para os irmãos aqui agora, acabei de relatar para os irmãos nesse momento. Havia necessidade de vasilhas de couro novas, para que estas conseguissem suportar o vinho novo, que era a mensagem que Jesus estava trazendo. Então, o que Jesus fez? Ele entregou a sua mensagem à igreja cristã, obviamente, que nascia, cujas características nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Essa igreja, capacitada pelo Espírito, recebe a mensagem de Jesus, a acolhe, a pratica e a expande por todos os lugares da terra. Essa igreja vivia a plenitude da vida cristã. Mas como ela conseguiria viver a vida que Jesus tinha estabelecido? Como ela alcançaria o padrão tão alto, ensinado e desejado por Jesus? Irmãos, eu acredito que a chave para essa pergunta está em Atos 2, no versículo 46, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Vejam, eles tinham encontros em grupos grandes e eles tinham outros encontros em grupos pequenos. Olha que coisa interessante, extremamente importante de ser observada por nós que queremos conhecer a verdade e praticá-la. Essa não é a única passagem que fala a respeito desse assunto. Se você olhar o capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 42, faz uma afirmação idêntica. Diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, eles, os discípulos, os apóstolos, os cristãos, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não apenas isso, mas em Atos capítulo 20, versículo 20, agora Paulo fala aos presbíteros em Éfeso, e o texto diz o seguinte, Paulo falando aos presbíteros: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo
publicamente e de casa em casa. Você percebe? Isso não é algo que foi observado por Lucas em um momento em que a igreja nascia, mas isso foi algo que Lucas pôde constatar durante todo o tempo em que a igreja se consolidava. Dessa forma, sempre que a igreja de Atos queria celebrar, adorar, demonstrar unidade, ouvir a pregação, a palavra de um apóstolo, a carta de algum apóstolo que havia chegado, eles se reuniam num grupo grande no pátio do templo, onde comportaria todos. No entanto, nós observamos claramente que havia um outro aspecto. A parte mais consistente de suas vidas era vivida nas casas. Michael Green, guarda esse nome, Michael Green, reitor da London Divinity School. Ele foi autor do clássico contemporâneo Evangelização na Igreja Primitiva. Esse livro é um clássico. Se algum dia você quiser ler um livro consistente, um livro muito reconhecido nos nossos dias, eu recomendo esse livro. Ele é referência para vários pregadores desses muito conhecidos que nós costumamos ouvir com frequência. Então, a fonte desses pregadores conhecidos, uma das fontes deles é esse livro, Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green. Então, Michael Green, num certo momento, ele explica o seguinte, falando sobre o comportamento da igreja primitiva, que é a igreja de Atos. Ele diz: a igreja fluía nas casas. Elas eram usadas para reuniões de oração, para ocasiões de comunhão, para celebrações da Santa Ceia, para vigílias de oração, para culto e para ensino, para reuniões evangelísticas improvisadas, para reuniões programadas para se ouvir o evangelho cristão, para responder perguntas, para o ensino organizado. Percebe? Esses são os aspectos vistos por um acadêmico como Michael Green. A gente poderia dizer o seguinte: cara, era nas casas que eles viviam efetivamente todas as relações de mutualidade que Jesus havia determinado. Relações de mutualidade é apenas um nome bonito, pomposo, para o que Jesus dizia que eram os relacionamentos que deveriam ser feitos uns aos outros, mutuamente, uns aos outros. Não havia outra maneira, assim como hoje não há uma maneira de vivermos efetivamente todos os uns aos outros, de nos relacionarmos, de termos vínculos fortes, de sermos efetivamente cristãos, se isso não estiver acontecendo em grupos pequenos, se isso não estiver acontecendo nas nossas casas. Ainda, segundo Michael Green, veja o que ele diz: a evangelização pessoal, onde o indivíduo compartilha sua fé com o outro, teve a mesma importância das grandes pregações. Olha que coisa séria que Michael Green afirma. O que Michael Green está dizendo é o seguinte: o evangelismo por relacionamento, esse que nós, nos dias de hoje, chamamos de amigos de oração, por quem oramos e investimos para ganhá-los para Cristo. O evangelismo de relacionamentos, amigos de oração, segundo Michael Green, teve o mesmo impacto para o mundo nos primeiros séculos que as grandes pregações, como a pregação de Estevão no Sinédrio, como a pregação de Pedro em Cesareia Marítima, como a pregação de Paulo no Areópago em Atenas. Assim, a igreja se reunia, eventualmente em grupos grandes, mas vivia toda a plenitude do evangelho diariamente nas casas. Dessa forma, aquela igreja se fortaleceu, expandiu a mensagem de Jesus. Ela foi propagada por toda a Ásia, norte da África, Europa, causou mudanças profundas, alterou a civilização. Ela foi mudando tudo e revolucionando tudo por onde ela passava. E assim, nos 3 primeiros séculos,
a igreja viveu dessa forma. Era uma igreja absolutamente incrível, fantástica, maravilhosa. Era uma igreja viva, era uma igreja cheia do Espírito, firmemente alicerçada na Escritura Sagrada, ardorosa, altamente cativante. E ela viveu assim, até que no século IV, Constantino, imperador romano, tem uma experiência com Jesus e entra na igreja. Meus irmãos, vocês têm ideia do que isso acarretou? Imagine alguém com o poder, com a influência, com a relevância de um imperador romano entrando e passando a fazer parte do dia a dia da igreja. Constantino aproveitou sua posição de autoridade e convocou o primeiro encontro de líderes cristãos da história da igreja. A partir daí, uma vez que ele convocou, obviamente, ele fez parte de toda a administração, ele coordenou, ele bateu o martelo a respeito de assuntos teológicos profundos, seríssimos, graves e importantes. O imperador romano, que até então era só um general, era só um soldado. Então, a partir de Constantino, o Estado e a igreja se entrelaçam. E a partir daí, a igreja começou a se degenerar moral e espiritualmente. Veja só, a partir do século IV, a igreja perseguida dos primeiros séculos se tornou a igreja poderosa, a igreja do império, a igreja do imperador. A partir desse momento, volta a haver a distinção, a diferenciação entre sacerdotes e leigos. Aquilo que Jesus havia acabado, passou a régua, como a gente falou ontem no curso de líderes, passou a régua lá embaixo. Olha, todos pecaram. Está nivelado lá no fundo, lá no raso. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A partir de Constantino, volta a haver esse status sacerdotal. Sacerdotes e leigos. O leigo precisa da intermediação do sacerdote para chegar à divindade, para obter o favor de Deus, para ser ouvido por Deus, para que Deus se compadeça dele. Volta a haver essa distinção. Esses sacerdotes, obviamente, acabam por se tornar parte da aristocracia do Império Romano. Se tornam pessoas, entre aspas, importantes, se afastam completamente dos crentes comuns. E o pior estava para acontecer. Helena, mãe de Constantino, vai peregrinar pela Terra Santa, pela Palestina. Ela se informa a respeito dos principais eventos cristãos e aonde esses eventos haviam ocorrido, ela dá ordem para que ali sejam erguidos monumentos. Esses monumentos viraram pontos de peregrinação, pontos de peregrinações. E à medida que essas peregrinações se intensificavam, esses monumentos se transformaram em prédios, que acabaram virando templos, que se transformaram em grandes catedrais. E você percebe a tragédia que aconteceu? A partir de um certo momento, ao longo de 1000 anos, toda aquela igreja tremenda dos primeiros séculos se degenera, se decompõe, e acaba que essa igreja, ao longo desses 1000 anos, ela se torna um sistema religioso exatamente igual àquele que Jesus veio desfazer do Antigo Testamento. Voltaram os prédios, como o templo do Antigo Testamento, voltaram os sacerdotes, como os sacerdotes do Antigo Testamento, a necessidade de intermediação entre o homem e Deus. O véu que Jesus havia rasgado foi recosturado por essa estrutura. Por isso, quando nós na Oceânica falamos de igreja em células, é importante que a gente entenda que célula não é apenas uma mudança de estrutura.
do tipo, fica muito grande a gente se conhecer, vamos dividir em grupos pequenos que fica mais fácil. Não! Igreja em células não é apenas uma estratégia organizacional. Você está entendendo? Toda essa história foi para você perceber isso. O que acontece é que quando Jesus entrou nesse mundo, havia certos valores que precisavam ser refeitos. Jesus os refez, entregou a igreja, mas essa igreja, ao longo de muitos séculos, se degenerou e refez aquele sistema que Jesus combateu. A igreja em células é uma volta a esses valores que Jesus ensinou, que Jesus determinou. Nos próximos domingos, nós vamos ver alguns desses temas. Hoje a gente está começando uma série de pregações a respeito desses assuntos. Então, nós vamos ver sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Se você nunca ouviu esse nome, não se assuste. Isso vai ser explicado detalhadamente, você vai ver a importância da gente conhecer esse respeito. Vamos falar do conceito de igreja, o entendimento sobre mandato cultural. Tudo isso vai ser explicado a seu tempo, e eu tenho certeza que seu coração vai se apaixonar pelo que Jesus, pela vida que Jesus quer que a gente leve. No entanto, hoje, você precisa entender um ponto fundamental. Se você esquecer tudo que foi dito aqui, mas lembrar desse ponto, terá valido a pena todo o esforço. A Reforma Protestante aconteceu no século XVI. Martinho Lutero leu Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando Lutero vê, e o Espírito Santo ilumina o seu coração, o seu entendimento, ele diz: uau, tudo que está acontecendo aqui ao meu redor está contra a Escritura Sagrada. Nada disso tem amparo nesse livro santo. O que a Bíblia ensina é que a justiça do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Lutero se revolta contra esse sistema religioso degenerado, lembrando que se degenerou a partir de Constantino por cerca de 1000 anos. Ele se revolta contra esse sistema, expõe as suas 95 teses e dá início à Reforma Protestante. Então Lutero e mais tarde Calvino e outros reformadores corrigem a mensagem. Entenda o seguinte: o que significa corrigir a mensagem? Significa o seguinte: para você ser salvo, você não tem que comprar indulgência, isso não salva ninguém. A única maneira de encontrarmos o caminho do céu é através de Jesus. Só Ele morreu por nós. Não há outra maneira de alcançarmos a presença eterna do nosso Deus, senão através de Jesus que morreu por nós na cruz. Entende o que a reforma fez? A reforma disse: não adianta você acender velas, não adianta você pagar penitências, não adianta você querer se flagelar, não adianta você querer se isolar em conventos, em monastérios. Nada disso ajudará você a alcançar o céu. A única maneira de você alcançar a eternidade com Deus é você reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que é um pecador, se arrependendo deles, pedindo perdão para Deus e crendo que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Esse é o único caminho. E foi isso que os reformadores fizeram. Eles ensinaram a verdade, eles nos trouxeram de novo para a Bíblia Sagrada. Portanto, se você acha esses termos chatos, depois a gente refaz. Mas o que eu ia dizer é: portanto, no século XVI, houve uma reforma teológica. Eles acertaram a mensagem, mas eles não falaram quanto à forma de nós nos reunirmos. Os reformadores não falaram quanto à forma de nós nos relacionarmos. Hoje, a nossa teologia está correta.
mas a nossa eclesiologia, que é justamente a forma como nós nos reunimos, a forma como nós cultuamos e a forma como nós nos relacionamos, não foi corrigida, permanece errada. Os reformadores acertaram a nossa mensagem. Hoje o que nós pregamos está certo, ela está correta. Mas a forma de nos relacionarmos, nos encontrando apenas domingo após domingo, olhando para a nuca do que está na frente, uma vez por semana, essa forma degenerada de se viver o cristianismo, ela continua a mesma desde o seu desvio em Constantino. Só um parêntese, óbvio, isso tem lugar, nós vimos, o grupo grande e o grupo pequeno. Existe um momento de nos reunirmos, é assim que nos reunimos. O erro é nós mantermos, nós acreditarmos que a vida cristã se limita ao culto de domingo semanal. Os reformadores, portanto, reformaram o vinho. Eles trouxeram a mensagem de Jesus de volta para a tona. Mas eles pegaram esse vinho novo de Jesus e colocaram ele de volta nas vasilhas de couro velhas, iguaizinhas às do Antigo Testamento. Eles não acertaram a maneira como nós deveríamos nos relacionar. Dito isso, irmãos queridos, eu queria fazer algumas aplicações. Vamos às aplicações. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida para que isso nos leve mais para perto do que a Bíblia espera de nós, do que Deus espera de nós? O que nós podemos fazer que vai nos levar mais para perto do padrão da igreja de Atos, capítulo 2, 42 a 47? Então, a primeira aplicação que eu quero fazer com vocês é: releia o Novo Testamento com o correto conceito de igreja. Releia, vou explicar para vocês, apenas guarde isso, ou anote isso. Faça uma releitura do Novo Testamento com o correto conceito de igreja no seu coração. Hoje, por exemplo, se alguém estiver andando ali próximo ao campo de São Bento e perguntar onde fica a igreja, para onde provavelmente vão apontar? Para aquela igreja católica grande que tem em frente ao campo de São Bento, muito provavelmente. Se a gente entrasse na máquina do tempo, voltasse para o século I, lá junto dessa igreja, e perguntasse em Jerusalém, onde fica a igreja? Você acha que eles apontariam para onde? Não, não é para o templo. Ninguém falou templo, eu estou só... Como é que fala isso? Tem um nome? Retórica, só uma retórica. Não apontariam para o templo. Se você no primeiro século chegasse em Jerusalém e perguntasse, aonde está a igreja? Onde fica a igreja? Sabe para quem eles apontariam? Para onde eles apontariam? Para um grupo de cristãos reunidos. Igreja é um grupo de cristãos reunidos. Igreja não é um prédio, igreja não são instalações, igreja não é um local físico. A igreja é um grupo de cristãos reunidos. Por que é importante a gente fazer uma releitura do Novo Testamento com esse conceito correto no nosso coração e na nossa mente? Ora, por exemplo, se você ler Mateus 18, de 15 a 17, em que Jesus ensina a respeito da disciplina eclesiástica, então você vai ler: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Olha o problema se a gente não entende o conceito de igreja. Nosso conceito, provavelmente, da maioria de nós, atual, é:
Qual o conceito de igreja que nós trazemos? O conceito desvirtuado desde Constantino. Quando você lê o Novo Testamento, dos Evangelhos a Apocalipse, e você lê a palavra igreja, o que vem à sua mente? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Mas quando você lê igreja lá, quantos pensam na celebração de domingo da Oceânica? Como o cara lá do Instagram? Não é, irmãos? A gente lê igreja e o que vem à nossa mente é o culto de domingo, é a celebração de domingo, é o grupo grande aqui reunido. No entanto, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja em Roma, a igreja em Filipos, a igreja na Galácia, a igreja em Colosso, o que está na mente de Paulo enquanto ele escreve, não é um grupo como o que estamos reunidos aqui nesse momento, mas o que vem à mente de Paulo são pessoas remidas pelo sangue de Jesus, reunidas nas suas casas, reunidas com seus amigos, reunidas com seus irmãos. Ele sabia que aquela carta que ele estava enviando, muito provavelmente, não seria lida, provavelmente não seria lido num grande grupo, num grupo gigante, mas que ela iria percorrer todas as casas das pessoas que compunham a igreja. Então se sentariam grupos de 5, de 10, 15 pessoas, e leriam a carta, e depois dela lida, passariam para um outro grupo que se reuniria e também a leria, e assim sucessivamente. No momento que Jesus está dizendo, olha, se o pecador não ouvir vocês, conta para a igreja. Irmãos, olha quantas coisas absurdas foram feitas ao longo de tantos anos em função do mau entendimento desse texto, desse conceito. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas porque foram trazidas na frente de grupos gigantes assim, e seu pecado foi exposto de maneira cruel e desumana. Não é isso? Óbvio que não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, conte a igreja. Quem é a igreja? É aquele grupo com o qual esse irmão se reúne. São aquelas 6 pessoas, são aquelas 7 pessoas. É para chegar naquele grupo e dizer, gente, olha só, esse irmão aqui é um vacilão, já fez isso, aquilo e tal, já foi chamado a atenção N vezes. E ele disse que não vai abrir mão do seu pecado, ele vai perseverar. Então, gente, ó, chega, ele não faz mais parte da nossa comunhão. É isso, é isso. A respeito dos dons espirituais, quando Paulo fala, na igreja, se houver quem ore em língua, orem, 2, no máximo 3, se tiver quem interprete. Mas é lógico que o apóstolo não está se referindo a um grupo como esse que nós estamos reunidos aqui. Mas é naquele grupo pequeno, olha, estamos aqui 7, 8 pessoas, tem 2, 3 que oram em língua, tem uma que interprete, beleza, exerce seu dom, todo o grupo será edificado. Quanta tragédia teria sido evitada se nós entendêssemos o conceito de igreja. Por isso, é importante, daqui para frente, quando você reler o Novo Testamento, releia-o com o conceito correto na sua mente. Tente lutar contra você mesmo. Eu digo para vocês, irmãos, claro, tirando por mim, todas as vezes que eu estou lendo, Paulo escrevendo à igreja, na minha cabeça, de imediato que vem, é o nosso culto de domingo, é isso que me marca, semana após semana. Mas não é a isso que o apóstolo se refere. Faça um esforço, faça um treinamento, releia a cada vez que a palavra igreja aparecer no Novo Testamento. Tente pensar num grupo pequeno, tente pensar na sua célula, tente pensar nos seus amigos, jamais no culto de celebração como nós praticamos domingo após domingo. Segunda aplicação, se você quiser continuar progredindo na sua vida espiritual, esteja aberto a mudanças de paradigmas e de valores.
Se você quer continuar progredindo na sua vida espiritual, esteja aberto a mudanças de paradigmas e valores. Jesus veio, quebrou diversos paradigmas, demonstrou outros. Depois, os paradigmas de Jesus foram destruídos a partir de Constantino por 1000 anos. Na Reforma Protestante, uma boa parte desses paradigmas de Jesus foi refeito, outros não. Agora nós pegamos os bons paradigmas da Reforma, os paradigmas de Jesus, mas nós precisamos acertar os outros paradigmas. Como foi dito, a nossa mensagem hoje está correta, mas a maneira como nós nos reunimos e nos relacionamos precisa ser acertada. As células não são uma questão de organização ou estrutura administrativa. Elas vão implicar numa grande mudança de valores do nosso coração. Esteja aberto a experimentar um novo entendimento do que é ser cristão. Pode ter certeza que se você participa apenas das celebrações de domingo e não pertence a uma célula, você está abrindo mão de uma parte muito importante, talvez a mais importante, essencial da vida cristã. Terceira aplicação: jamais perca a esperança de voltar a ser parte de uma igreja como a descrita em Atos. Jamais perca a esperança de voltar a ser parte de uma igreja como a descrita em Atos. Irmãos, como eu disse no início, é o mesmo Deus. Seu poder não arrefeceu, seu poder não diminuiu. É o mesmo Deus da igreja de Atos, que hoje é o Deus da igreja oceânica. Se nós não somos iguais, e se nós não vivemos com a mesma intensidade e o mesmo padrão, a culpa não é de Deus, irmãos. E o que eu quero dizer é que nós podemos chegar lá. Beleza, é muito difícil alcançarmos efetivamente aquele padrão, mas ainda que nós não sejamos exatamente iguais, há muito espaço para nós caminharmos, para nos tornarmos muito mais parecidos do que somos hoje. Como nós podemos fazer isso? Irmãos, o caminho foi exposto. Como podemos nos parecer mais com a igreja de Atos? Nós podemos começar nos reunindo fielmente no templo, semana após semana, e praticando intensamente o partir do pão em nossas casas, com alegria e sinceridade de coração. Eu queria concluir dizendo que Jesus trouxe uma nova mensagem que não poderia ser contida pelo sistema religioso do Antigo Testamento. Assim, ele entregou a igreja que nascia, cujas características nós lemos em Atos. No século IV ela se degenerou. Agora, irmãos, Deus está nos chamando para uma segunda reforma, uma reforma eclesiológica, uma reforma sobre a maneira como nos reunimos e nos relacionamos. Se quisermos viver o Evangelho em sua plenitude, nós precisamos nos comprometer com as celebrações e nós precisamos pertencer a um grupo pequeno. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, ajuda-nos nesse caminho, Senhor. Quebrar paradigmas, mudar conceitos, alterar valores, é algo muito difícil, muito complicado. Eu diria, Senhor, tão difícil que se não fosse o Senhor, nós jamais conseguiríamos. Mas é algo que pode acontecer com a gente. Se o Senhor permanecer entre nós, se o Senhor for à nossa frente, isso é algo que pode se tornar realidade para nós. Então vem, Senhor, ensina-nos o teu caminho. Ajuda-nos a quebrarmos preconceitos, ideias erradas, experiências ruins. Tira tudo isso do nosso coração, tira tudo isso da nossa mente. E leva-nos a desejarmos, ansiosamente, praticarmos aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus espera de nós,
aquilo que foi relatado no Novo Testamento. Então nós agradecemos, nós oramos assim, agradecemos muito no nome do Senhor. Amém.